O tema qualidade de vida do estudante de medicina é algo que vem sendo exaustivamente discutido nas principais faculdades de medicina do Brasil. Eu tenho conversado bastante com vários dos meus professores a respeito desse tema. A gente já tem um vídeo aqui no canal em que eu conversei com as professoras Ivana e Oscarina a respeito desse assunto. Hoje eu trago uma entrevista com o professor Jubel, também aqui da UFJF. Jubel Barreto é psiquiatra e professor das disciplinas de Psicologia Médica e Antropologia Médica do curso de Medicina aqui da UFJF. Depois da vinheta, você vai saber o que ele tem a dizer sobre esse assunto. O professor Jubel começa a entrevista falando sobre essa corrida desenfreada para ser o melhor, sobre essa falácia de que o estudante de medicina tem que ser sempre o primeiro lugar. Eu acho que o estudante de medicina hoje, o que ele ouve, né, como mensagem para ele, é que ele tem que ser sempre... hoje ele tem que estar melhor do que ontem, amanhã ele vai ter que estar melhor do que hoje, depois de amanhã ele tem que estar ainda melhor, né? E que ele não pode parar em momento algum, né? E que se ele for sempre o melhor, ele vai necessariamente ser o primeiro. Mas só um vai ser o primeiro, e às vezes por 100. Né? Então talvez uma pessoa que esteja completamente, com uma identidade completamente colada nesse tipo de ideário, pode até se sentir realizado como vencedor, quase como atleta, né? Atleta acadêmico, mas e os outros? Eu acho que esse que é o grande engodo, que é essa maneira de você estimular as pessoas para um horizonte que na verdade é uma miragem. Você mais você faz, você não para nunca. Agora, a análise do professor Jubel é a respeito do papel da residência médica. A outra questão seríssima que eu vejo lá, que também eu tenho até comentado com algumas pessoas, é o papel da residência. Se na verdade essa questão de você oferecer um curso de graduação que capacite as pessoas, né, o estudante, para sair médico generalista, com uma boa base, né, para medicina generalista, isso é só retórica. Na verdade, a gente tem toda uma maneira de orientar, né, o processo de ensino-aprendizado na faculdade que tem por referência a residência, a especialidade. E pior do que isso, eu acho que a residência tinha que ser necessariamente uma maneira de você expandir a graduação, de você aprofundar o conhecimento da graduação. E ela está sendo hoje o oposto disso. A residência que está sendo colocada como a sua realização como médico, não mais o curso de graduação. De maneira que o curso de graduação está virando uma espécie de um cursinho alongado, um prolongamento do curso, mais 6 anos. Tanto que uma das consequências disso é que, e aí eu acho que tem a ver com o que a gente falava antes, desse sentimento meio difuso de que você está sempre abaixo do que você precisava estar, você está sempre vendendo mesmo que precisava vender. Uma das consequências disso é que está todo mundo condenado a fazer como é que chama? Médio curso. Todo mundo diz assim, não, tem que estar. Porque você faz um curso pesado, um curso estressante, um curso em que você está sempre sendo empurrado para uma competição selvagem, uma competição que, por ser selvagem, dá origem a fraudes, você sabe disso. No meio das pesquisas acadêmicas, está sendo denunciado a todo momento, né, as fraudes, né, acadêmicas em função desse produtivismo. Então você tem um aluno que chega esgotado ao final do curso, tendo feito as tripas coração e achando que não sabe. Não sabe porque ele vai concorrer a uma residência, né, em que a concorrência é muito pesada e que ele sabe que vai ter que atender não aquilo que se esperaria de um médico que quer aprofundar os seus conhecimentos, mas aquilo que é mais vezes a residência. Houve uma inversão.
a residência que tinha que pensar no curso de graduação. Como é que é a melhor maneira de organizar a residência para os cursos de graduação que a gente tem. Agora, a condução do nosso curso de medicina engoliu essa pílula, aceitou essa história, né? Como se o nosso curso de graduação pudesse ser totalmente orientado, né, totalmente subordinado ao ideal de uma residência, né, que é um negócio completamente fora de propósito. Eu acho que esse é um dos erros mais graves. Né? Porque o estudante de medicina, ele é quase como se um cientista que está estudando medicina. Porque você não está estudando para ser médico, você está passando por uma maratona dificílima para se habilitar depois a competir para ser um especialista. É claro, você cai num discurso absolutamente capitalista, e já que você passa por tudo isso, qual a especialidade que eu vou querer fazer? Certamente vai ser aquela especialidade mais rentável. E cadê os nossos pediatras? Consumimos pediatras, consumimos clínicos gerais, consumimos psiquiatras, também que a psiquiatria agora está até começando a entrar um pouco em campo de maneira um pouco mais performática, mas também é uma especialidade que estava minguando, né? Mas sobretudo acho que agora parece que está havendo uma recuperação da pediatria, né? Mas até algum tempo atrás era uma crise séria. Né? Quem que faz doenças infecciosas hoje? Não é verdade? Quem que faz patologia? O professor Jubel falou um pouco também sobre essas metodologias ativas de ensino e aprendizagem, como o TBL ou o PBL, além de refletir um pouco sobre o papel do médico na sociedade e a maneira como ele é formado. Porque é um tipo de aprendizado que eu acho que é o aprendizado do quebra-cabeça. Você resolver quebra-cabeças. Que, mais uma vez, é uma coisa oriunda do mundo do business, dos negócios, das pesquisas de opinião para saber como que eu vou manufaturar o meu produto. É lá que se fazia isso. Né? Então você tinha nessas pesquisas de opinião para o consumo, né, você tinha essa orientação, né? Vamos oferecer aquilo que as pessoas querem. Eu vou produzir baseado na demanda. Que é mais ou menos isso que como chama? Team-based learning. Não, o outro. O outro é o problem. Então, como assim? Então, eu vou me preparar para fazer uma medicina que é só de resolução de problemas. O médico tem que ser muito mais do que isso. O médico tem que ser uma pessoa capaz de pensar, o médico tem que ser uma pessoa capaz de dialogar, o médico tem que ser uma pessoa capaz de descobrir a singularidade em cada experiência de vida, ao invés de ser uma pessoa hábil e ágil, talvez, para categorizar problemas e resolver segundo padrões. Acho que a ideia é essa, dessa medicina baseada em evidências, essa coisa do aprendizado baseado em problemas, essa coisa do Team-based learning. Eu acho que todas elas são tributadas do mesmo tipo de ideologia. E, mais uma vez, sempre no fundo, a perda, eu acho, a perda de certos valores que marcariam a formação médica, que a gente às vezes fala humanística, mas o tempo está tão desgastado que talvez nem vale a pena insistir muito nisso. Mas o médico seja movido pela sensibilidade dele, pela capacidade dele de se compadecer, de entender o sofrimento, de entender o humano como humano e não como um portador de problemas. Eu acho que isso dizia muito. E eu acho até que um dos resultados disso é a relativa desimportância que vão cair todas as disciplinas do curso médico, que ajudam as pessoas a pensar. Cada vez mais são valorizadas aquelas disciplinas que têm um alto investimento de tecnologia, de procedimentos complexos, né? E menos valorizadas as disciplinas, como as disciplinas da escola de carreira, que investem numa formação humanística, que enfatizam mais a questão da doença como uma experiência das pessoas,
e não como transtorno, como desordem, como desvio, como alguma coisa que você vai tentar, através de ferramentas mais ou menos padronizadas, reajustar. Em seguida, o professor Jubel fala um pouco sobre os métodos de avaliação na Faculdade de Medicina. Acho que tem um sistema de avaliação que tem que ser repensado. Eu estudo hoje para dar conta da prova amanhã. Depois de amanhã eu não quero saber mais. Quando chega no final do curso, eu acho que eu não sei nada. E aí o resultado é esse. Eu briguei para burro, nadei, agora estou morrendo na praia. E tem um ira bom, tem um resultado bom. Tá, eu acho que essa questão da avaliação tem que ser repensada. Até porque uma das coisas que eu falo com os alunos também, né, a questão da cola. A cola provavelmente era o problema dos meus avós, dos meus pais, do meu, né, de vocês, do filho de vocês. Né? Então não tem jeito. Eu acho que é como a questão de droga, por exemplo. Né? Combate à droga é uma política absolutamente falida. A gente sabe que só se mantém hoje porque atende interesses financeiros, né, altos, né, da indústria de armamentos, a gente sabe que é uma guerra perdida. Então, assim, você tem que pensar em outras coisas, então, redução de dano, outro tipo de política desse tipo. A cola, acho que é a mesma coisa. É ruim, é uma coisa desejável. Agora, o que a cola, o que resulta da cola? Uma relação deteriorada entre professor e aluno. Porque o aluno vira um suspeito, né, e o professor vira um policial. Você pode pensar em que isso tem algum valor real na avaliação? Não tem. Então, qual seria o modelo? Não sei. Agora, que eu acho que a gente tem que pensar. A gente sabe, por alto, que tem algumas propostas pedagógicas, propõem algumas coisas diferentes, só que eu acho que a gente devia conhecer. E esse eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos. Eu acho que o médico costuma ser muito autocentrado. E a gente adota uma metodologia de ensino lá, como se, pelo fato de sermos médicos, nós fôssemos iluminados, né, e fôssemos capazes de formular a melhor metodologia possível, sem consultar ninguém da área da educação, ninguém, sem consultar clássicos da área da educação que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é país de referência na área de educação, né, com essa tradição que ele tem, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Laci Ribeiro, essas pessoas, ninguém toma conhecimento. Agora toma conhecimento do cara que publicou no British Journal no mês passado um artigozinho, totalmente relevante, mas está em inglês, está na revista britânica. Então isso aqui vale. Eu acho que tem que rever essa questão da avaliação. Acho que é uma questão urgente e que tem ressonância, eu acho, não só nesse mal-estar que eu falava do aluno, como também nesse abismo que fica aí na relação do professor com o aluno, que tem de alguma maneira ser resgatado. Existe uma solução para isso tudo? Como dirimir esse problema e como que isso afeta até mesmo na produção científica? A gente termina a entrevista com o professor Jubel com uma reflexão sobre esse assunto. Eu acho que uma primeira coisa importante seria democratizar essa reflexão. Isso, até hoje, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de falar numa situação que isso pode ser difundido. Eu acho que esse seria o primeiro passo, é tentar construir coletivamente uma outra visão, um outro modelo para adotá-la. Eu acho que seria importante ouvir também pessoas da área da educação. Nós médicos temos um pouquinho mais de humildade, de achar que a gente tem a aprender também, com o pessoal que sabe mais do que a gente, certamente que o pessoal da área de educação, acho que seria uma coisa importante, seria uma coisa urgente a ser feita. Eu acho que é urgente repensar essa questão também das avaliações. A gente não pode cair nesse deslumbramento de achar que qualquer produção nova em termos de técnica de exame tem
tem que ser adotado, tem que ser suplementado. Eu acho que tem que reservar um espaço maior para, sem prejuízo do aprendizado mais técnico, da clínica aplicada propriamente, a gente tem que reservar um espaço maior para essa reflexão mais, que pode chamar mais de humanística. O que uma universidade faz? Uma universidade, qual que é a missão da universidade? Te levar a pensar. Como é que você pensa? Contextualizando as coisas, sabendo de onde que elas vêm, o que pode resultar delas, como é que a partir de diferentes ângulos ela pode se mostrar de forma diferente. É isso aí que é pensar, isso aí que é refletir. O pensamento é criativo, não é um arquivo de informações. Eu acho que tu tentar mesmo recuperar essa missão da universidade, que a universidade não é para atender o mercado. As pessoas que falam isso estão completamente equivocadas, estão falando uma coisa que é nociva para a pessoa. Eu acho que, sem desmerecer, né, a tecnologia, mas tentar desmistificar um pouco, né, essa exaltação da tecnologia, que está fazendo muitas vítimas. Eu vejo, por exemplo, na psiquiatria, o que tem de colega psiquiatra, tem de que está diagnosticando com base em prospecto antidepressivo. E a gente sabe como é que a indústria farmacêutica, como é que ela manipula, né? Das indústrias lá da prostituição, da droga e da venda de armas, das indústrias mais rentáveis do mundo. Né? E os médicos estão achando que eles são muito bonzinhos, que eles estão mesmo ensinando e tal. E com isso eu vejo, né? O paciente que pode estar tomando medicamento que vai gastar 12, 13 reais, mas o médico receita bem um medicamento novo, que às vezes é só uma molécula ligeiramente modificada, com resultados que nem são tão confiáveis assim, e custam, né, 10 vezes mais. Né? Acho que isso resulta dessa falta de crítica. A universidade é lugar da crítica, né? Lugar da crítica. Né? Então, tem que... Outra coisa também que eu acho que é urgente lá é essa ideia do produtivismo. Né? A gente vê que tem essa ideia, né, que é também, né, mais uma decorrência desse modelo, que é a ideia de que você tem que produzir. Estudantes já estão começando a incorporar essa ideia de que eu tenho que fazer uma iniciação científica, eu tenho que ter uma monitoria, eu tenho que ter isso. Eu preciso publicar, aliás, nem eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que publicar alguma coisa. Então, isso reflete, né, o que os professores, os pesquisadores estão fazendo. Né? As tais pesquisas salame, né, que não inovam nada, que não tem metodologia suficientemente rigorosa, que é só para estocar. Tem algumas investigações que estão mostrando, alguns estudos estão mostrando que um artigo científico, um artigo relativamente de boa qualidade, tido como de boa qualidade, se publica numa revista relativamente prestigiada, esse artigo é lido por 10 pessoas, em média. 10 pessoas. 90% dos artigos, das publicações científicas, que servem para estocar, né, o látis, né, 90% se perdem. Assim que se embrulha o primeiro peixe na revista que publicou, acabou. Desaparece, ninguém. E o pessoal continua nessa febre, que inclusive dá lugar a muita fraude. Hoje uma das preocupações é essa, a quantidade de fraude, de plágio, de autoplágio, que você não quer essa coisa da pesquisa falando, de você pegar aquilo que você já fez e, né, dar outra maquiagem para aquilo reapresentar na outra revista, dá lugar para muito tráfico de influência, dá lugar para muita exploração do trabalho. Né? É o orientador, né, que está só assinando, né, o trabalho, mestrando, doutorando, ele tem que fazer. Então, essas coisas, se a universidade não mudar em relação a essas coisas, ela vai realmente, eu acho, se deteriorar completamente. Vai perder totalmente a credibilidade. Quando você pensa, por exemplo, que nesse caso, né, Mendel, por exemplo, né, Darwin levou
mais de 20 anos. Né? Ele já tinha tudo aquilo na cabeça. Ele levou, né, décadas amadurecendo. O público é aquilo. Né? O Darwin seria um cara invisível na universidade hoje. Ele seria provavelmente um professor considerado de baixo clero. Né? Mendel, a mesma coisa. Né? Entendeu? O que Mendel publicou? Dessa figurina sobre cruzamentos de plantas de ervilhas. É isso. O monge vivia lá silenciosamente no cantinho dele, mas era um cara com uma genialidade científica, um espírito de cientista, assim, que aí o cara deixou isso, né, para sempre. Compara o currículo desses dois, talvez até do Einstein, o currículo deles com o currículo dessas pessoas que estão hoje tidos como top. Né? Eles somem. Então às vezes eu fico pensando, é como se você tivesse uma fábrica, porque a universidade hoje funciona, está funcionando cada vez mais como uma engrenagem, uma fábrica. É como se tivesse uma fábrica e que você tivesse que produzir alguma coisa, e você entra na febre de produzir sapato. Então eu coloco, dou hora extra, aumento meu maquinário, me endivido, faço para produzir. E eu não tenho saída. O departamento de vendas está estagnado. E eu só estou estocando. É isso que a gente está fazendo. Aumentar o conhecimento, produzir conhecimento, parece que isso passou a ser secundário. E eu acho que isso tem que ser recuperado na universidade. Senão as faculdades vão virar escolas técnicas. Né? Escolas técnicas. É muito bom que haja escolas técnicas, mas a escola técnica ajuda a gente que resolve problemas, eu acho, na cabeça. Você tem que formar pessoas que sejam profissionais, capazes, mas sejam também capazes de pensar. Né? Se a gente comparar o perfil do médico de hoje com o perfil do médico de muito tempo atrás, né? Aquele médico que era também, né, um pintava, o outro tocava piano, o outro sabia de teatro, pessoas que conheciam história, pessoas escritores, né, como Pedro Nava, daqui de Juiz de Fora. Né? É um outro perfil. De hoje são pessoas que manejam bem botões e que sabem ler uma radiografia, um eletro, uma ressonância. Parece que esquece que esse outro lado também, né? Isso dá solidez à sua experiência, ao seu trabalho, isso dá sentido. Né? Eu acho que isso está se perdendo, né, do jeito que está. Mas eu tenho esperança, até porque eu acho também que, como você mesmo disse, as pessoas estão começando a ficar inquietas. As pessoas estão falando, os estudantes estão falando. Eu acho que esse discurso único que a coordenação tenta impor, meio que naturalizar, né? O discurso é esse. Assim, o curso de medicina é isso mesmo. É estressante, é um curso pesado, tal. Então você que tem que se adequar. Então você tem que administrar melhor o seu sono, você tem que ter alguns métodos para obter mais rendimento, tal, no seu tempo, se a coisa parte desse princípio, acho que tem alguma coisa errada, não é possível. Eu acho que você pode pensar no aprendizado, seja também um trabalho de formação, que você possa sentir que de fato você está tendo um crescimento, você não está tendo só que virar um robô, né, um autômato que responde, né, a tempo e a hora, tudo que é exigido de você. Acho que tem que. Se você acha que é natural, que é assim mesmo, que as coisas são assim, aí você não consegue mudar mais. Se é assim, então a única coisa que eu posso fazer é me conformar. E eu acho que a gente não pode se deter nessa ideia de que as coisas são assim porque é assim que devem ser. As coisas são do jeito que nós possuímos. Esse mundo que a gente vive é um mundo que está sempre em construção e a gente é que constrói. E se as coisas estão deixando pessoas
infelizes, se está roubando qualidade, para usar o termo, qualidade de vida das pessoas, então tem alguma coisa errada, eu tenho que repensar. E para terminar, acho que uma última coisa que seria interessante também fazer que ocorre agora aqui, eu acho que de alguma maneira tem uma Comissão Nacional de Residência Médica, né? Acho que tinha que botar esse pessoal nos trilhos. Esse pessoal não é esse pessoal que vai agora determinar o que os cursos, como é que os cursos têm que ser feitos. Não são eles. Pelo contrário, né? Acho que você faz um curso de medicina, desse curso de medicina, a pessoa se formou, ele é um médico, tem, né? Tá com a maleta dela de médico bem sortida, bem arrumada, agora ele quer se especializar nisso, ele quer aprofundar o conhecimento nesse setor. Então vai fazer uma residência. A residência é para isso. A residência vai dizer lá na frente que você, cá no primeiro período, você tem que estar pensando que se você quer fazer neuro, você tem que começar a acumular essa atividade, acumular ponto e tal, e já fazer monitoria, já ir colando no neurologista. Não é isso. Né? Acho que a residência tem que estar subordinada à graduação. O que está acontecendo no universo. Eu acho que isso é uma coisa também que tem que merecer um tipo de intervenção. E que uma ação coordenada das pessoas que são responsáveis pela coordenação dos cursos, acho que podia mudar um pouco esse panorama. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Com certeza a entrevista do professor Jubel suscita muitas discussões, traz muitos assuntos extremamente relevantes à tona. Então vamos discutir, vamos conversar sobre isso, porque sem dúvida é um assunto muito importante e que não se esgota de maneira nenhuma nesse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, conta pra mim o que você achou desse vídeo e qual que é a sua opinião sobre o assunto. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo para ajudar a divulgar o canal e se inscrever aqui no Medicanal. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá!